E assim aconteceu. Eu lembro-me que por conta desta palavra, as humilhações dele multiplicaram. Os espancamentos multiplicaram, a ponto de eu estar caída no chão e ele subir sobre o meu rosto com botas. E eu dizia, se eu olhar no espelho, eu vou estar deformada. E eu olhava e não tinha uma marca sequer. E no outro dia de manhã estava eu dirigindo a consagração, matutino, com um sorriso estampado no rosto. E eu comecei a entender, nesse tempo eu estava longe da minha família, longe da minha parentela, não tinha ninguém para pedir socorro. Até porque a ameaça dele era matar o meu sobrinho, que também ainda era um bebê, como vingança. Se eu denunciasse, se eu fosse embora. Mas o que eu quero trazer para a igreja é que quando o Senhor dá uma ordem, Ele se responsabiliza. A partir daquele momento eu comecei a entender que o Senhor não me queria no meio da minha parentela. Porque a obra que Ele tinha na minha vida era muito grande. E ninguém entendia. Né? Porque a única que implantou a semente do Evangelho no meu coração, o Senhor já tinha guardado, que foi a minha avó. A minha mãe vivia uma vida muito ilícita. O meu pai, que um dia já foi evangélico, hoje em dia parece que nada do que envolve a palavra de Deus ele compreende. A família da minha madrasta, as minhas irmãs, todas católicas demais. E eu dizia, Senhor, se tu tens uma grande obra longe da minha parentela, o que está acontecendo comigo? E a partir deste dia, eu comecei a ver o Senhor trabalhar em minha vida. Então, o Senhor me dava ousadia para pregar, mesmo eu sendo muito nova convertida, porque eu tinha acabado de voltar para Jesus. Tinha em média 1 ano e alguma coisa. O Senhor começava a trazer mulheres para eu aconselhar, e eu dizia, Jesus, as mulheres estavam falando e eu aqui orando, dizendo, Jesus, eu digo o quê? Ô Jesus, quando elas terminarem, eu digo o quê? Muitas vezes eu dizia, vamos orar, porque eu não tinha o que dizer. Mas nós orávamos. E eu vi passo a passo, o Senhor, Ele engrandeceu o seu nome em minha vida. Até o dia que eu cheguei a fazer um pacto com o Senhor, para que o Senhor me livrasse daquela prisão. E eu pregava em trio elétrico, eu pregava em carro de som, eu pregava na esquina, eu pregava na casa de quem me chamasse. Eu tirava a roupa molhada que estava lavando roupa e ia aonde o Senhor mandava. Quem olhava dizia assim, aquela mulher é doida. Porque ela está orando de manhã, ela está orando de tarde, ela está orando de meio-dia, ela está orando daqui, ela não sei o que. Toda hora você me via ministrando a palavra de Deus no tempo e fora do tempo. Era um desespero em cumprir com o meu propósito, para que o Senhor pudesse cumprir o propósito dele. Glória a Deus! Aleluia! E quando o Senhor, Ele me libertou, de um lado, eu fui parar na casa do meu pai novamente. Agora com os meus 2 filhos. E eu comecei a procurar uma igreja, porque Pesqueira não tem igreja. Na época não tinha igreja. A única igreja que tinha, eu andava quilômetros para chegar lá. E a minha irmã dizia, deixa os meninos, porque era para andar muito. E eles eram pequenos. Mas para a honra e glória do Senhor, eu encontrei uma igreja. Mais adiante, o Senhor me levou para São Paulo com o meu segundo esposo. Aí você diz, aí agora, irmã Keila, foi só glória e aleluia. Não, a prova foi pior. Foi pior. E o Senhor me levou para bem longe. Porque se eu quisesse voltar para a casa do meu pai, eu ainda não conseguiria.
Eu fiquei anos sem dar notícias. Até porque quando eu saí da casa da minha mãe, com o Caio na barriga, ela dizia que era para eu tirar o menino para poder ficar na casa dela. E eu preferi deixá-lo viver. Quando isso aconteceu, que eu tentei voltar para a casa dela, ela disse que não me cabia com os meus filhos lá. Então, era preciso o Senhor realmente me tirar deste meio opressor para me levar para fazer uma grande obra. Eu costumo dizer que hoje a irmã Keila, ela serve a Deus de forma diferente. Não é que ela tenha menos fé, mas na época que meus filhos eram pequenos, eu dizia para o Senhor que eu queria servir a Ele em todo o tempo, fazer a sua obra em todo o tempo. Eu não queria trabalhar fora, e eu só faria uma faculdade se fosse de teologia. E o Senhor, que sabe melhor do que eu as minhas necessidades, me fez fazer uma faculdade de pedagogia, porque no momento que eu mais precisasse, o Senhor me exaltou em uma profissão para que eu fosse provedora da minha casa. Eu nem entendi porque eu estava fazendo pedagogia, mas o Senhor sabia do amanhã. E o que eu quero dizer para você é que quando Deus Ele quer que a gente se afaste da nossa parentela, é porque a gente tem dificuldade em dizer não. Porque eu, com o intuito de agradar, por ser muito humilhada, por ver as pessoas me desprezarem, por ver as pessoas me tratarem como se eu não fosse nem da família, tudo a gente diz sim. Ai, eu tô com a dor no dedo, vinha cá que eu vou aprender um remédio para lhe curar. Eu lembro que uma vez a minha irmã, que é encostada a mim, ela disse: eu tô tentando vontade de comer um cuscuz. E ela odeia cozinhar até hoje. Na época nós tínhamos em torno de... Eu tinha 22, ela tinha menos de 20. E eu fui... Caio tinha nascido. E eu fui, corri na cozinha, fiz um cuscuz, coloquei a manteiga que ela amava e disse: vai lá matar teu desejo. Uma brincadeira. No outro dia, eu estava amamentando o Caio quando tiraram ele da minha mão e me rodearam. Quer dizer que agora tu está insinuando que a Isaniela está grávida. Tira o bebê do braço dela, porque se a gente tiver que dar um tapefe, não bate na criança. É preciso amar muito uma família para perdoar. E eu amo minhas irmãs de todo o meu coração, com toda a minha alma. Mas em alguns momentos foram muito usadas junto com a minha madrasta para me humilhar. E mais uma vez eu entendi que não era para eu estar naquele lugar. E todo o processo que a gente passa longe da parentela, o Senhor nos molda. Por muito tempo a gente tem necessidade de ser aceito. Mas não é isso que o Senhor Ele quer das nossas vidas. O Senhor Ele tem um propósito maior em nossas vidas. A minha avó dizia muito para mim: filhinha, você é diferente. Você nem é criada pelo seu pai, nem é criada pela sua mãe, porque você é diferente. Aleluia. E eu louvo ao Senhor que o Senhor me colocou nos braços da minha avó. Foi ela que implantou a semente do Evangelho na minha vida. Foi ela que me mostrou o valor que eu tinha como serva do Senhor, como escolhida do Senhor. Às vezes a gente não entende porque que em todo lugar que a gente chega incomoda.
alguém se levanta, alguém implica. Aleluia. Mas a gente precisa começar a enxergar que as trevas, ela não está satisfeita com a luz. Não é fácil. Não é fácil porque eu lembro-me da minha adolescência, quando eu estava afastada da igreja, porque eu me afastei da igreja por conta de uma dirigente das crianças, viu? Cortaram meu cabelo para tirar os piolhos, que tinha até ferida na minha cabeça. E quando eu voltei, ela me proibiu de reger as crianças, ela me tirou do ciclo de oração das crianças, ela cortou as minhas aulas de teclado e ela ainda disse para todo mundo que eu estava endemoniada. E nenhuma das meninas que eram minhas amigas queriam mais falar comigo. Foi por isso que eu disse para minha avó: eu quero ir embora. Eu não suportei e fui embora. E durante a minha adolescência eu fui católica porque eu precisava ter algo de Deus. Para você ver o quanto que Deus, ele tem um propósito. Eu fui para a igreja católica e quando cheguei lá eu fundei logo um grupo de jovens. Juntei os jovens da comunidade e fazia campanha contra a fome, fazia campanha não sei de quê, fazia campanha. E aí dizia assim: você quer fazer o que aqui? Ah, eu só quero ensinar os pequenininhos. Porque os pequenininhos eu não precisava ensinar a rezar terço. Que eu não acreditava nisso. Então eu estava ensinando as historinhas para eles, né? Então eu não estava ensinando a rezar o terço. Olha, vem decorar o andor. Vou. Eu amava, né, botar aquelas flores todas para procissão, mas eu não ia para procissão, eu me escondia. Quando o povo saía, eu ia para casa, porque eu não acreditava naquela penitência. Mas em contrapartida, eu não queria sair daquele lugar que estava me dando a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. E aprendi muito, viu? Diziam assim: a gente vai ter seminário com as freiras. Vocês vão ter que passar 3 dias dentro do negócio lá, né? Aqui em Recife, para aprender. Hoje eu vinha. Aprendi muito com elas. Aprendi muito. Embora a gente fugisse de madrugada para dar uma volta na rua, que jovem é parada. Mas eu vinha. Eu era chamada de beata, porque eu nem gostava de namorar, nem gostava de estar naqueles beija-beija, e minha vida era dentro da igreja. Então, ela vai ser freira, vai ser beata, ela é beata, não sei o quê. Mas eu tinha necessidade de algo que me trouxesse Jesus. E quando eu estava lá em São Paulo, eu vi muita coisa acontecer na minha vida. Eu vi Deus trabalhar na minha vida de uma forma esplêndida. Quantas vezes eu fui procurada por famílias que tinham ente endemoniado dentro de casa e o Senhor me levava até lá. Eu ia com as pernas tremendo, mas eu ia. Eu já ia dizendo: Jesus, quando chega lá que o demônio esteja quietinho, Senhor, porque eu não tenho força para arengar com ele, Senhor. Era desse jeito, mas eu não deixava de ir. Muitas vezes Satanás tomando o corpo de alguém, quando me via chegar, dizia: ela de novo. E quando eu reencontrei minha família, eu já era uma nova criatura de verdade. E hoje eu vejo que eles fazem questão de estar comigo, fazem questão de pedir oração, fazem questão de pedir intercessão a mim. E eles continuam sendo católicos. É como eu digo sempre para a igreja: quando eu chego lá, se eles me chamam, eu vou rezar o texto, que ele é: tu vai, eu vou. E quando eles estão lá contando as bolinhas, eu estou aqui dizendo: Jesus, tu sabe como salvar. Me chamaram para ir na missa de Páscoa. Que sermão bonito o padre fez. Eu quase disse: eu quero aceitar Jesus de novo, no meio lá dos católicos. Quando eu acompanhei aquela procissão que eu não sabia que existia do Cristo morto, aquilo mexeu comigo.
apreciei de uma forma diferente aquele ato que eles estavam fazendo. E eu li aqui uma partezinha de Jó. Vamos trazer para a vida da irmã Keila atualmente. A gente tem muito costume de querer carregar todo mundo debaixo da asa. E quando a minha mãe morreu, há 2 anos atrás, parecia que eu estava pegando o peso da matriarca e colocando sobre mim. Não parecia não, eu coloquei. Então, as reuniões comigo, com meus irmãos, que são diferentes, meus irmãos são da minha mãe, minhas irmãs são do meu pai, eram todos na casa da minha irmã, da minha mãe. E eu disse assim, eu não quero que isso se perca, eu quero que as reuniões sejam na minha casa. E eu tenho sofrido por isso. Porque eu esqueci que se o ponto... Vou tirar aqui porque meu irmão mora perto. Que o ponto de partida, de encontro, era na casa da minha mãe. Mas que eu nunca fiz parte da vida dos meus irmãos. Keila, por que a senhora está dizendo isso? Porque se eu convidar, eles vêm à minha casa. Mas eles não convidam para ir na casa dele. Então, não é recíproco esse amor. Não é recíproco. E eu tenho sofrido por isso. E eu resolvi, porque foi na minha casa, me pediu para vir morar aqui e tudo. E a minha filha, vamos maninha. E eu não pedi orientação ao Senhor. Eu vim. E tenho visto que tomei a decisão errada. Tenho visto que tomei uma decisão que não era o que o Senhor queria. Porque muitas coisas estão claramente se abrindo na minha frente. A gente que é separado, a gente que é escolhido, muitas vezes não é para conviver no mesmo ambiente, no mesmo prédio, na mesma rua. E muitas vezes a gente, por amar tanto, por querer manter todo mundo unido, por não saber dizer não, a gente acaba não perguntando ao Senhor que direção tomar. Aí é onde está o erro de Ló, de Abraão em levar Ló. Cheguei onde eu queria. Eu estava longe em Pau Amarelo, sem pedir orientação ao Senhor, estou aqui, no mesmo prédio da parentela, sem pedir orientação. E eu estou hoje pagando preço por isso. E é um preço espiritual, não é um preço carnal. E Deus disse para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele disse assim, leva teu sobrinho. Não. Deus disse, você e Sarai, o casal, porque o meu projeto é com o casal. Muitas vezes a gente não quer deixar aí o filho, a gente quer manter debaixo da asa. Eu digo isso por conta de mim mesma. Às vezes você não quer deixar o irmão, o sobrinho, a cunhada, não, mas se eu ficar aqui eu vou estar sempre junto. E se amarra aqui. E não é isso que Deus quer. Não é verdade? Lá na frente a gente vai ver que Abraão ainda levou Ló e deu a maior confusão. Começou a ter guerra entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E aí foi quando Abraão tomou a decisão e disse, não, vamos separar.
escolhe, Ló, para onde tu vai. Se a obra era com Abrão, ele podia ter escolhido primeiro, né? Mas a obra era com Abrão aonde ele botasse o pé. Não era o lado que ele ia escolher. Ló escolheu o melhor. Quando ele estava vendo, ali dá para plantar, ali tá não sei o que, tudo verdejando, então é coisa linda. Aí Abraão disse a ele, então vai na paz. E Abraão foi para o outro lado e prosperou do mesmo jeito, porque era a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Glória a Deus. E lá na frente, se a gente ler um pouquinho mais, a gente vai ver que Ló escolheu errado. Escolheu com os olhos carnais. E de repente estava ele lá, num lugar amaldiçoado, para ser destruído. E Abrão começou a interceder. Intercedeu tanto com o Senhor, que o Senhor disse assim, não, Abraão, eu vou resolver o problema. Mandou os anjos lá retirar a família de Ló para poder destruir Sodoma e Gomorra. Não é assim? Não é porque nós estamos distantes, afastados, por ordem do Senhor, de entes e parentes, de família, que a gente não pode ser um braço forte na oração. Talvez a gente ore até melhor quando a gente está distante. Porque talvez a gente tenha menos dor. E quando a gente tem menos dor, a gente até intercede melhor por aquela pessoa, né? Esses dias eu passei uma situação na minha casa, que uma pessoa estava lá, e eu comecei uma frase que dizia assim, para evitar isso, não deixaram terminar, né? Aí, não, porque eu não venho mais, isso aqui, blá, 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 blá. Botei a mãozinha no ombro e disse, vai em paz. Porque eu não vou brigar. Vai em paz. Depois eu recebi uma mensagem de uma outra pessoa que dizia, mas você, a senhora que é a mulher de Deus. Espera aí. Eu sou mulher de Deus para não deixar a mágoa entrar no coração e ficar. Mas eu não sou mulher de Deus para me deitar e dizer, agora pise, meu amor. Porque eu sou mulher de Deus. Não é assim. As pessoas confundem, mãe. Porque é mulher de Deus, tem que suportar tudo, tem que dar a cara para bater, a gente dá a cara para bater, para defender o evangelho. Mas com safadeza e mau costume, não. Você é mulher de Deus quando você evita um confronto, evita uma briga, quando você apazigua a dor. Mas não é preciso você estar, fulaninho, vai com os fariseus lá, venha meu filho, venha cá. Não, é assim mesmo, não, é assim mesmo. Depois Jesus transforma. Não. Você tem que ter pelo menos educação. Respeito. E não é porque a gente é mulher de Deus que a gente vai dizer assim, não, mas fulano fez e aconteceu e agora eu vou ter que estar atrás dele, atrás dela. Não, não é assim não. Passaram dias sem falar comigo e eu só na minha, tranquila, orando. Jesus, faça a sua vontade. Depois começou a falar, certo, Jesus, amém. Mas não vai na minha casa. A minha filha disse, vá, mãe, é lá. Digo, não, deixa Jesus trabalhar primeiro. Se não quer vir à minha casa, calma, deixa Jesus trabalhar. Se Jesus mandar, eu vou. Se ele não mandar, é porque ele quer assim. O afastamento. Mas isso não impede da gente estar orando, a gente interceder, né? Pedir uma orientação, a gente dá. Lembre-se de uma coisa. O chamado de Deus é na tua vida. Onde tu colocar a planta do teu pé,
será abençoada. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E a gente precisa crer que o Senhor é conosco, que nós precisamos andar na presença do Senhor, que nós precisamos andar direcionados pela palavra de Deus, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos não deixar que o inimigo instale em nosso coração a dor, a ira, a mágoa. Isso é honrar o chamado. Aí você diz, irmã Keila, é fácil? É não. Porque a gente fica morrendo de vontade de saber todos os passos do filho e da filha, que são os mais difíceis da gente largar e deixar aí, né? Mas o Senhor, Ele diz pra gente nessa noite, filha, se eu te mandei ficar longe da parentela, fica. Porque a minha oração, a tua oração, ela chega até lá. O que eu e você não pode fazer, Deus pode. Deus faz. Foi fácil para mim, quando meu filho foi preso, eu dizer para ele, eu só entro lá se o Senhor mandar. Ele passou 2 anos e o Senhor não mandou eu ir lá. E eu iria, viu? Eu iria, se Jesus tivesse dito, minha filha, vá. Eu iria. Mas o Senhor disse, não, não vá. 2 anos. Tinha noite que eu dizia, Senhor, eu queria saber só se ele está vivo ou morto. Mas se eu tivesse morto, a notícia já tinha chegado, né? E teve vezes, eu confesso a dizer para os irmãos, teve vezes que eu disse assim, Jesus, eu estou tão calma, tão tranquila, tão à vontade com ele preso. Será que eu não gosto mais do meu filho? Mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque quem tem que pagar o preço pelas escolhas é quem escolhe. E às vezes a gente quer pagar o preço da escolha do filho. E não é bem assim. Porque ninguém pagou o preço por nossas escolhas. A gente mesmo que pagou. Está pagando. Nessa noite que a gente possa entender que o afastar faz parte lá daquela palavrinha de Eclesiastes. Há tempo de abraçar e há tempo de abraçar. Afastar-se de abraçar. Se o teu tempo agora é de afastar-se, deixe Jesus trabalhar. Amém? Que nessa noite a gente saia daqui tirando de nós a máscara que colocamos. Eu sou muito forte, eu sou muito boa, eu sou muito isso, eu sou aquilo. Ou então eu sou muito ruim porque não procuro. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Você é serva. E servo tem que obedecer ao seu Senhor. E a ordem do Senhor agora é: afaste-se. Deixe eu trabalhar. Deixa eu curar você também. Que as dores que você carrega, que eu carrego, precisam de cura. Como é que a gente vai curar uma ferida se todo dia tem alguém cutucando em cima? Todo dia tem alguém cutucando em cima. Não, a gente precisa se recolher. Precisa ficar nos braços de papai para ele sarar nossas feridas. E amanhã a gente olha e diga: há só uma cicatriz, há só uma marca. Amém? Que Deus nos abençoe.